Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos no ar com o programa Nosso Tempo. E eu quero, através desse programa, mostrar para você que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Ele é conhecido como o Deus de já. Ele é o Deus de ontem, de hoje e o será sempre. Seja qual for a luta, a dificuldade, o problema que você esteja enfrentando, eu tenho certeza que as mãos de Deus estão estendidas para te abençoar, para te dar a vitória. E eu quero começar esse programa mostrando para você resultados de pessoas que, ao fazerem uso da fé, alcançaram a libertação. Elas receberam, naquele momento exato, o milagre. Essa é a maior prova que você não pode ficar mais esperando, que você tem que tomar a decisão de lutar para mudar a sua vida hoje. Acompanhe esses testemunhos e já voltamos. Ninguém em sã consciência determina o mal para sua vida, mas foi exatamente o que eu fiz. Eu profetizei que viveria uma vida de sofrimento. Tive uma infância muito infeliz. Vivi com muitos traumas, cresci, com muitos traumas, muito sentimento ruim dentro de mim por conta de tudo que eu vivia na minha infância. Presenciava brigas do meu pai, da minha mãe, assim, agressões mesmo, de ter que entrar no meio deles para separar a briga. E isso foi me causando uma revolta. Eu crescia com uma revolta dentro de mim. Eu não queria aquilo para minha vida. Eu ficava pensando, meu Deus, por que eu vivo isso? Por que eu passo por isso? E eu tentava não dar trabalho para eles, para que eu não fosse culpada daquilo, mas não adiantava nada. Tudo que eu fazia para ajudar não resolvia o problema. Então sempre tinha briga, sempre tinha o vício, sempre tinha... E eu cresci assim, nesse meio. Eu cheguei a um ponto que eu ficava imaginando assim dentro de mim, pensando comigo, será que se meu pai morrer, acaba essa briga? Teve um dia que eu falei para mim mesma, falei, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer pelos meus problemas. E aquela palavra foi tão forte, eu acho que eu determinei tanto aquilo, que realmente isso aconteceu. Eu arrumei uma pessoa, me relacionei com ela. No começo, muito bem, relacionamento normal. Mas com o passar do tempo, tudo que eu via acontecendo com meu pai, com minha mãe, já estava acontecendo comigo. Até as agressões físicas. Aí foi onde eu comecei a ter desejo de morrer. Eu achei que, bom, se eu morrer, vai acabar esse sofrimento. Teve uma discussão que eu tive com o meu companheiro na época, que assim, aquela discussão foi tão forte, foi tão pesada. Eu já vinha de um sofrimento, de uns sentimentos ruins dentro de mim. E naquele dia, naquela hora, naquele momento, eu desejei a morte. Então, assim, eu estava perto da Dutra e uma coisa muito forte na minha mente falou assim, vai, se joga, acaba com esse sofrimento. E eu cheguei a caminhar. Ele não me segurou, ele não impediu e eu fui. Só que no meio do caminho, algo aconteceu que eu não consegui concluir aquilo. Eu voltei. Eu queria paz, eu não achava, eu não conseguia sentir a paz. Todo lugar que falava assim, vai ter uma oração, vai ter uma reza pela família. Era em busca da família, era em busca de paz em casa. Eu ia, eu estava. Eu tinha uma amiga que me acompanhava. E ela trabalhava comigo e ela sabia dos meus problemas. Então, todo lugar que eu ia em busca da solução do meu problema, ela sempre me acompanhava. E ela recebeu o convite primeiro que eu para ir na Igreja Universal. E ela foi. E quando ela chegou no outro dia, ela falou para mim, eu fui num lugar e eu senti paz. Eu vi a solução do seu problema, vamos comigo. E eu, sem hesitar, porque eu já não estava aguentando mais, queria uma mudança de vida, eu fui. E quando eu cheguei lá, realmente aquela paz que ela falou, eu também senti. Eu senti uma coisa diferente. Eu vi alegria nas pessoas que eu não via em outros lugares que eu fui. Eu vi felicidade nas pessoas e eu desejei aquilo para mim.
E a partir daquele momento eu não saí mais da igreja. A minha sede era tão grande da mudança da minha vida. Primeiro porque eu entendi que muito dos meus problemas estava dentro de mim. Então eu fui abandonando muita coisa errada. Eu terminei o relacionamento que realmente também não me fazia bem. Era um relacionamento abusivo. E eu fui me dedicando, fui buscando. Então assim, eu passei aí na igreja todos os dias, não porque me mandaram, porque eu me sentia tão bem lá que eu queria estar lá todos os dias. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro. O pastor falou sobre o Espírito Santo, que a gente tinha que ter o Espírito Santo, que era o Espírito Santo que ia mudar, que sozinha a gente não conseguia mudar. E teve uma quarta-feira que o pastor, na hora, chamou lá na frente. Se você que precisa de um renovo, você que quer um renovo, você quer mudar de dentro para fora, vem aqui na frente. Eu fui. E foi nesse momento que eu fui que eu recebi a presença de Deus, que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aquele momento não tem palavras, você não quer que aquela hora passe, você não quer que aquele momento acabe, você quer ficar ali. E eu me lembro que logo depois que acabou, né, porque chega uma hora que acaba a busca, eu fiquei assim, meu Deus, por que eu me entreguei antes? Por que eu demorei tanto para me entregar, para conhecer? E ao mesmo tempo eu falava assim, eu tenho que falar isso para todo mundo. Eu olhava, parecia que todo mundo que olhava para mim via que eu estava diferente, que eu estava transbordando, aquela paz, aquela alegria. É uma coisa que a gente não encontra palavras para descrever aquele momento. A gente só não quer que nunca mais acabe. E aqueles problemas que a gente acha que é enorme, passa a ser minúsculo. A gente não se importa mais com aqueles problemas, a gente esquece. Não que eles não existem, mas eles já não fazem mais sentido na vida da gente, porque a gente sabe que a gente vai vencer eles. A gente sabe que a vitória vai vir. Deus fala claramente, eu sou contigo. E o que eu busquei tanto em Deus, Ele fez em mim e por mim também. Hoje eu tenho um relacionamento, um casamento abençoado. Ele acrescentou na minha vida uma família abençoada. Tudo aquilo que eu vivi no passado, graças a Deus, hoje eu não vivo mais, eu não tenho mais isso. A minha casa é um pedacinho do céu. Aquela promessa de Deus em Mateus 6:33 se cumpriu na minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E realmente foi acrescentado na minha vida. Tudo que um dia eu desejei, tudo que eu desejei lá atrás, mas eu não sabia onde buscar, em quem buscar, hoje eu tenho. Graças a Deus eu tenho. Hoje eu sou casada, bem casada, um homem de Deus, graças a Deus. Tenho filhos, eu tenho um casal, tenho netos. Hoje eu tenho netos, tenho 2 netinhas. Há prosperidade na minha vida, mas não se compara ao Espírito Santo. Eu posso perder tudo na minha vida hoje, mas Ele eu não posso perder. Ele é o meu tudo, Ele é a minha força. Sem Ele, nada disso ia fazer sentido. Hoje, a minha maior conquista, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o Espírito Santo. Ele é o meu tudo. Ele é a razão da minha vida. Durante muitos anos, eu busquei saber qual era o segredo para a felicidade. Quanto mais portas eu batia, mais distante eu ficava. Desde muito novinha, criança ainda, eu buscava o segredo da felicidade, porque era uma coisa que eu não tinha na minha vida. Então, aos 12 anos de idade, eu já comecei a beber, porque eu sentia uma falta, né? Uma falta materna. Meu pai morreu muito cedo também. Meu pai, ele era bem apegado a mim. A gente era bem unido, né? Até para conversar. Eu, criança, a gente era muito apegado um com o outro. Só que meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. E a bebida, durante esse tempo que eu comecei tão cedo, eu vi que não era só isso que eu precisava, então eu precisava de algo mais, né? Então já comecei um relacionamento cedo, me casei cedo, com 15 anos, 16 anos de idade. A felicidade que eu estava procurando também não estava ali.
também não estava no casamento. Então, esse casamento só me durou 5 anos. Aí, passou-se mais algum tempo, eu casei de novo, tive um outro relacionamento e a situação também era a mesma. E nesse casamento foi pior porque tinha traições, né? Tinha muita divergência de todos os tipos. O marido dormia fora de casa, eu já estava na terceira gravidez e isso já estava acabando comigo, assim, não era o que eu estava precisando ali naquele casamento, eu tinha que sair dele, então eu saí daquele casamento também. Então, eu vi que a situação estava difícil e o incômodo, né, a infelicidade, a angústia, a tristeza que estava sempre dentro de mim me levava à depressão. Eu não saía de casa, eu não queria comer, eu não dormia direito, às vezes ficava a noite sem dormir. Então, a depressão me levava à insônia, me levava a situações que eu ficava agressiva, ficava nervosa. A depressão, ela me perseguiu por quase 10 anos e isso me atrapalhava na vida profissional. Eu não focava bem na vida profissional. Então, às vezes largava, às vezes faltava muito no trabalho por causa da depressão. Nos dias que eu não dormia, no outro dia não trabalhava, então isso começou a me prejudicar bastante. Até que um dia eu recebi um convite de uma pessoa que trabalhava comigo para ir à Igreja Universal. E de início eu não aceitei, eu não conhecia a igreja, nem ouvia falar da igreja, só ouvia nos noticiários, porém aquilo não entrava dentro de mim, não me chamava atenção. Mas um dia, tanto ela insistia, eu decidi conhecer. Quando eu cheguei na igreja, eu me senti diferente, porque eu fui muito bem recebida naquele lugar. E uma coisa que, como eu não conhecia a Igreja Universal, um dia eu voltando do trabalho, eu entrei no ônibus e vi pessoas de outros lugares falando da igreja, né? Porque era uma época de perseguição. Eles falavam coisas que lá dentro eu não via acontecer. Não era o que acontecia lá dentro que eles estavam falando ali fora. Então, dali do que eu estava recebendo, que eu estava aprendendo, eu comecei a praticar. E praticando, a minha vida foi mudando. Então, eu tinha doenças que eu fui curada, eu tinha da depressão, eu fui curada. É, tudo que me incomodava dentro de mim já foi ficando para trás. Eu fui conversar com o pastor e ele me falou do Espírito Santo, se eu já tinha recebido o Espírito Santo, e me apresentou, me explicou o que era o Espírito Santo. Então, daquele dia, eu comecei a me interessar. Então, eu comecei a buscar mais. E quando foi um dia, eu estava com tanta sede dentro de mim de receber o Espírito Santo, que eu ia sempre à noite para a igreja. E nessa quarta-feira, eu trabalhava. Eu trabalhava prestando serviço, né? Eu falei, hoje eu vou chegar no trabalho, nem que seja mais tarde, mas eu quero ir na primeira reunião. E eu fui. Então, nesse dia, foi a coisa mais maravilhosa que eu recebi na minha vida. Porque de tudo que eu pensava lá atrás, que eu precisava dos outros, que eu precisava de alguém, eu estava sempre ali pedindo orientação, dependendo de alguém. Naquele dia, eu não dependia mais de ninguém, porque o próprio Deus, Ele que me alimentou, Ele que entrou dentro de mim, Ele que falou comigo, como que eu era amada por ele. Ele disse para mim uma passagem de Isaías, que ainda que uma mãe esquecesse de um filho que mama, ele jamais se esqueceria de mim. Então, aquela alegria, ela foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Então, naquela quarta-feira, foi o dia que eu conheci o segredo da felicidade, que eu não conhecia. Então, tudo que eu buscava a vida toda, naquele dia eu encontrei. A minha vida hoje é totalmente diferente de tudo que eu busquei lá no passado, que ficou para trás, graças a Deus, a depressão, as doenças, tudo que estava lá ficou no passado, porque aí eu entendi o que era a felicidade. A felicidade veio para dentro de mim. Então hoje a minha casa serve ao Senhor, as minhas filhas servem a Deus, eu tenho o meu próprio comércio, porque Deus começou a me ensinar. O Espírito Santo, ele me guiou em tudo e me guia até hoje. Ele me guia sempre. E sem ele, não posso fazer nada. Eu não consigo fazer nada sem a orientação do Espírito Santo. E para essa pessoa que está me ouvindo, se você tem uma vida assim, como eu tive, procura uma igreja universal perto da sua casa, que você vai encontrar o segredo da felicidade, assim como encontrei.
E é por esse motivo que nessa sexta-feira nós vamos lutar contra o mal. Esse mal que é uma ameaça invisível que vem trabalhando para destruir a vida de muita gente. Muitas são as famílias que perderam a paz, muitos são os casamentos que estão desfeitos, muitos são os lares que estão destruídos. E eu quero convidar todo o povo aqui de Guarapuava para estar lutando conosco nessa sexta-feira. A nossa catedral, ela está de portas abertas. Eu até vou pedir que o operador coloque aí as imagens do drone que nós fizemos, da nossa fachada e o interior da nossa catedral, porque uma poltrona dessa que você está acompanhando, através dessas imagens, uma poltrona dessa aí está reservada para você. Você é o nosso convidado de honra. Você é importante para nós. A sua presença, ela é muito especial. Sabe por quê? Porque você será o próximo testemunho amanhã que nós estaremos mostrando nesse programa. Se assim você crê e determinar isso, essa dor, esse sofrimento, essa aflição, essa angústia, a insônia, o medo, tudo isso que você tem enfrentado, esses vícios que estão na sua casa e na sua família, vai ter um fim. É sexta-feira agora. Acompanhe esse intervalo que fala da sexta-feira, dessa vigília ao meio-dia, 33 minutos de poder e já voltamos. Toda sexta-feira, aqui na Universal de Guarapuava, acontece um grande clamor dos 33 minutos de oração ao meio-dia. Muitos chegam até esta reunião com um grito de socorro dentro de si e clamam ao Senhor Jesus para que venha julgar as suas causas. Muitos fiéis já têm visto o poder de Deus em suas vidas e você pode ser o próximo. Uma casa que eu tinha saído da casa, estava separada da minha filha, daí eu vim sexta-feira, daí eu pedi para Deus, puxa a guarda dele, um saco e já vou. Deus abençoe tua família. E hoje ele veio para a igreja. E você é o nosso convidado especial para sexta-feira estar aqui ao meio-dia, participando também desse clamor de fé. Deus abençoe. Participe conosco você também, aqui na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. E eu quero que você traga uma fronha. Eu quero que você traga uma peça de roupa. Muitas são as pessoas que não têm paz na hora de dormir. Muitas são as pessoas que não têm paz no sono. Tem muita gente vivendo atormentada, perturbada. Mas eu tenho certeza que quando você chegar na nossa catedral e tomar uma decisão, o poder de Deus vai mudar a sua vida. Como aconteceu com essas pessoas que agora nós vamos mostrar. Mais resultados de pessoas que usaram a fé e foram abençoadas. Eu cresci num lar cristão, mas devido, à influência na escola, das más amizades, eu fui me desenvolvendo um outro lado meu que até então eu não conhecia. Então comecei a envolver no mundo do vício, o álcool, e aí eu comecei a me afundar. Comecei a entrar no mundo da prostituição, ter envolvimento com vários rapazes, sair todos os dias, comecei a frequentar bares, festas noturnas, e até que eu conheci um rapaz. Esse rapaz, eu entrei num relacionamento sério com ele, nós namoramos, noivamos, e até que um certo dia eu sofri uma traição. E ali eu já me desandei. Aí eu comecei a beber mesmo, comecei a não acreditar mais em homens, não acreditar que existia um relacionamento, que o amor era verdadeiro. E eu peguei e falei, a partir de agora, o que fizeram comigo, eu vou fazer com as pessoas. Então eu comecei a me envolver com homens casados. E assim, a minha vida foi só afundando. E eu não estava conseguindo enxergar que eu estava no fundo do poço. Eu decidi sair, fiquei 3 dias virada. Eu lembro que até hoje, porque foi uma data marcante para mim, que foi o Dia dos Pais. Então eu fiquei sexta,
sábado e domingo fora de casa. Quando foi aproximadamente meio-dia, eu falei com as pessoas que eu tinha aqui na minha casa, dar o presente para o meu pai, abraçar ele e que eu voltaria para essa festa. E foi o que eu fiz. Voltei para a festa, continuei bebendo como se nada tivesse acontecendo. E aí ali me bateu uma tristeza. Eu lembro que todas as vezes eu tinha essa tristeza. Quando eu chegava das festas na madrugada, eu colocava a cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. Eu falava assim, por que que Deus não tirou minha vida? Eu tinha vontade de pular de uma ponte, mas ao mesmo tempo eu lembrava assim, nossa, se eu pular dessa ponte, eu vou para o inferno. Mal sabia eu que eu já estava condenado ao inferno por causa das minhas atitudes. Mas eu falava assim, eu precisava da atenção das pessoas. Eu lembro que por várias vezes eu desejei que um carro me atropelasse, um ônibus me atropelasse, para me ficar em cima de uma cadeira de roda. As pessoas que me viam, elas olhavam para mim e via que eu estava feliz, mas por dentro, quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, só eu sabia o que estava passando. E eu lembro que nesse dia foi um ponto final para mim, porque quando eu estava vindo embora, eu subi em cima da moto com esse rapaz e eu lembrei de Deus, coisas que há muito tempo eu já não lembrava. E falei assim, olha, se o Senhor realmente existe, se tudo que eu aprendi como criança, o Senhor pode, eu ainda tenho uma mudança, me dá uma oportunidade, eu quero mudar. E quando eu fechei a boca, eu sofri um acidente. Naquele dia, eu vi 3 situações. Eu vi que se eu tivesse morrido ali, a minha mãe, ela não ia saber, porque a minha mãe não sabia onde que eu estava. Eu vi que não existia amizades, porque várias pessoas do nosso convívio pararam, mas não quiseram nos socorrer, porque esse rapaz, ele tinha um problema com a justiça, ele estava cumprindo, então ele não podia envolver com nada de errado. E depois eu vi também que Deus me deu uma oportunidade. Eu fiquei 2 dias no pronto-socorro, minha mãe não sabia de nada, e depois, quando foi 3 dias, eu voltei para casa desse rapaz e liguei para minha mãe, falando com ela que eu estava tudo bem, que eu ia ficar mais uma semana fora de casa, na casa de uma amiga, porque eu não conseguia andar. Ao mesmo tempo, eu acordava com demônios me enforcando, como se eu fosse morrer ali sem fôlego de vida. E aí, eu peguei e acordei numa terça-feira, e falei, ó, a partir de hoje eu quero mudar de vida. Eu lembro que eu tinha muitas amizades, eu tinha muitos grupos de WhatsApp. E quando eu tomei a decisão, eu mandei uma mensagem. Eu estou entregando a minha vida para Deus e eu espero que todos vocês respeitem a minha decisão. E eu lembro que depois desse dia, nunca mais ninguém me chamou para festas, para baladas, para noites, para shows. Eu lembro que as pessoas, elas viram que eu estava decidida a mudar de vida. E aí eu comecei a minha trajetória. Quando eu voltei, eu não medi esforços. Eu lembro que eu vinha da minha casa todos os dias a pé. Para mim não tinha dia difícil, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha nada que me impedisse, porque eu queria de fato conhecer o Senhor Jesus. Abri mão da prostituição, que a princípio para mim era algo que eu achava que eu não ia conseguir. E naquele dia Deus só confirmou para mim que tudo o que eu tinha feito desde o dia que eu pisei na igreja não estava sendo em vão. E aí até que eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele representa para mim a minha base, porque eu sei que se eu não ter ele, eu não sou ninguém. Eu sei que é ele que me sustenta todos os dias. A gente passa por guerras, a gente passa por conflitos, mas a todo momento
ele fala com a gente na nossa mente, né? É a nossa mente com a mente de Cristo, que ele está ali para a gente não temer, que ele está ali, ele está nos sustentando, ele está dando a mão, ele está guiando e que a gente não deve preocupar, que ele cuida de tudo. Nossa catedral está aqui localizada na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Nós estaremos com a equipe de fé ao meio-dia, 33 minutos de poder. Você vai acompanhar também agora algumas imagens aí. Momento que as pessoas estão passando pelo corredor. O momento que as pessoas estão clamando. E quantos testemunhos têm acontecido. Ao meio-dia, nessa sexta-feira, vamos estar nessa poderosa reunião, nessa vigília, com 33 minutos de poder. Também teremos, nesses horários que aparecem aí, após o seu expediente, às 19h30, também teremos uma reunião e você poderá participar, você poderá usar a sua fé. Você não precisa pagar nada, não importa a sua religião. As portas da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui em Guarapuava, estão abertas para te ajudar. Você, sua família, alguém que você conhece que está sofrendo, pode contar com a nossa ajuda. Que Deus abençoe, muita luz, muita paz. Fique com essa vinheta, esse intervalo que fala desse dia do combate ao mal que age na hora do sono. E até logo. Toda sexta-feira, aqui na Universal de Guarapuava, acontece o grande clamor dos 33 minutos de oração ao meio-dia. Muitos chegam até esta reunião com um grito de socorro dentro de si e clamam ao Senhor Jesus para que venha julgar as suas causas. Muitos fiéis já têm visto o poder de Deus em suas vidas e você pode ser o próximo. Uma casa que eu tinha saído da casa, estava separada da minha filha. Daí eu vim sexta-feira, daí eu pedi para Deus. Puxa a porta dele com um saco de jabu. Deus abençoe tua família. E hoje ele veio para a igreja. E você é o nosso convidado especial para sexta-feira estar aqui ao meio-dia, participando também desse clamor de fé. Deus abençoe. Participe conosco você também, aqui na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava.